Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, em virtude do conteúdo que foi perdido ontem à noite, da aula de ontem à noite, o conteúdo da parte da validação e da tradução da escala INPEP, então resolvi então gravar esse vídeo, né, para explicar um pouquinho esse processo, já que era a última etapa lá para a gente encerrar a aula de ontem, tá bom? Então, aqui eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês o slide onde nós estávamos, certo? Para a gente dar continuidade, né, à atividade de ontem. Pronto. Então, começa aqui. Pessoal, é o seguinte, para quem estava ontem na aula, enfim, teve uma explicação que eu dei sobre a questão dessas páginas aqui em cima, tá certo? Essas páginas são referentes à apostila, tá certo? Aqui eu tenho o P5 e o 5 tá verde pelo seguinte motivo. Porque essa parte da tradução está na página 5 da INTEP. Né? Por quê? Porque lá eu trato sobre a história da INTEP, então do desenvolvimento da INTEP, e eu achei importante ali colocar a parte da tradução, que faz parte da INTEP, né? Ali colocado nesse mesmo texto. Porém, também é importante a gente falar da tradução de algo depois que a gente conhece esse algo. Então, eu simplesmente separei. Ou seja, eu coloquei isso como uma informação importante dentro do desenvolvimento histórico, porém, expliquei o que era a INTEP, né, todo a divisão, né, da escala, para aí, então, eu voltar para o assunto de tradução e validação, para que seja mais fácil a compreensão, porque eu iria tratar eu iria tratar de nome, de termos que, se eu fosse falar no começo, vocês não iriam entender, né? Porque seria desconhecido. Então, depois da introdução, depois da apresentação da ITEPA, esses termos se tornam mais conhecidos, então se torna mais fácil compreender o processo de tradução e validação. Bom, fora depois fora essa pequena explicação, podemos então entrar nos slides específicos e mostrar também onde vocês vão encontrar esses slides, né, esses textos na dissertação, ok? Então, slide número 1. Tradução e validação. A proposta de validar a INPEP se deu pela iniciativa de um grupo de pesquisadores musicoterapeutas vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse grupo já havia desenvolvido um trabalho de pesquisa no programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente da própria universidade desde 2007, em outros campos da musicoterapia, mas o foco nos instrumentos avaliativos se deu pela carência de protocolo de avaliação da área no Brasil. Então, é o seguinte, existia um grupo, talvez até exista ainda esse grupo, entre eles fazendo vários trabalhos, que eram alunos da graduação de musicoterapia que formaram um grupo de estudo, e esse grupo de estudo deu continuidade nos programas de pós-graduação em várias áreas da musicoterapia. Então, eles se ajudaram muito ali, né? Entre esse grupo, a escala, no artigo, vão falar 6 autores. Não sei ao certo se são realmente 6 autores. Dos 6 autores, eu sei o nome de 3 agora, né? Lembrando agora que é o Gustavo Araújo, que é o Alexandre da Silva, o Alexandre Mauro da Silva, e o Gustavo Gatino. E tem mais 3 agora que eu não vou me recordar, mas no artigo submetido à Revista Brasileira de Musicoterapia tem o nome dos 6 autores, tá bom? Então, o que acontece? Percebendo que existia uma carência de instrumentos avaliativos e também de um terreno que precisaria ser trabalhado, que era fértil, precisaria ser trabalhado, deveria ter mais atenção, que era a validação, né, das escalas para o português. Pronto. A partir disso, eles começaram, então, a selecionar algumas escalas para fazer a tradução. E essa tradução seria feita conforme os demais degraus da carreira acadêmica deles. Ou seja, a primeira avaliação a ser traduzida foi a Camute,
na tese de doutorado do Gustavo Gatino. A segunda foi a INTEP na dissertação de mestrado do Alexandre. E assim por diante. Então, nós temos a MEL, hoje nós temos a INCAP, e muitos desses instrumentos avaliativos partiram da iniciativa desse grupo. Então, o grupo se submetia aos estudos, faziam tudo mais e escolheriam um que iria dirigir, seria o cabeça do estudo para defender aí a dissertação ou a tese. Certo? Bom, fora isso, vamos falar um pouco do delineamento dessa tradução. Vamos lá. Primeiro, tradução do instrumento. Então, essa foi a primeira etapa, traduzir o instrumento. No outro slide, nós vamos dizer o passo a passo como foi a tradução do instrumento desde o contato inicial com a editora, né, e com os autores, até esse resultado final que nós temos em mãos. Tá bom? 2. A elaboração de um protocolo de atividades que possibilitasse a avaliação a partir da escala INTEP. Foram, então, planejados, elaborados algumas atividades que pudessem dar ênfase em duas áreas específicas, comunicação expressiva e musicalidade. Por quê? Porque, como nós vimos no começo, são 374 habilidades. Então, é muita habilidade. Tem 21 participantes nesse estudo. Aí você pegaria 21 vezes 374 habilidades, então daria 7.800, quase 8.000 habilidades para ser avaliadas uma a um. Então, isso ia dar um trabalho muito grande. Então, fizeram assim, a análise para submeter a tradução, porém, o que foi avaliado de fato, fielmente, foram a comunicação expressiva e a musicalidade. Tá? Então, para isso, precisaria elaborar esse protocolo de atividade para esses dois campos. Bom, depois, a aplicação do protocolo de atividade em uma amostra de crianças com desenvolvimento típico. Então, a criança não teria nenhum atraso de desenvolvimento, por quê? Porque elas seriam o perfil, modelo, tá, para fazer as atividades. Para, posteriormente, as crianças que pudessem ter algum déficit, alguma demanda, atraso, patologia, pudesse ser estimulada para superar esses atrasos, se aproximando as habilidades que uma criança típica poderia fazer. Então, foram escolhidos aí 21 participantes, nós vamos ver nos slides de participantes e as escolas, etc. Porém, a aplicação desse protocolo de atividade foi dada por 3 estudantes de musicoterapia, supervisionados pelo autor. Então, passaram pelo treinamento e aí eles foram e fizeram a aplicação dessa atividade por meio de 3 sessões, tá bom? A análise dos dados a partir da avaliação da INTEP, ou seja, o registro por pontos. Essas atividades eram dadas, quando é registro por pontos, significa que é tentativa, erro, ou seja, se eu dei tentativa, acertos, desculpa, fala o erros, mas o certo acertos, né? Tentativa, acerto, ou seja, se a pessoa deu 10 oportunidades para uma criança e ela fez 8 dessas atividades, então, dentro sobre o protocolo de avaliação tentativa acertos, né, de registro por pontos, ela pontuou, tirou a nota 8, tá? Então, seria mais ou menos isso, pensando no score, pensando nessa tentativa acerto, ok? Próximo passo seria a verificação das evidências de validade, ou seja, avaliação prévia, avaliação posterior, para realmente ver aí se de fato teve aí um ganho, né, utilizando essas atividades para coletar essa pontuação. Pronto. Sobre a tradução e validação, vamos lá. Tradução da escala. Inicialmente foram contatados os autores para obtermos autorização para a tradução do instrumento, né? Então, a equipe escreveu um e-mail para a Jessica Kingsley Publishing, né, que detém os direitos da INTEP. Eles escreveram um e-mail, obtiveram a resposta e o aval para que eles pudessem iniciar o processo aí, então, de tradução da escala. Segundo ponto, preparação de uma versão preliminar realizada por meio da técnica de tradução reversa. O que significa isso?
peguei a escala original, entreguei para duas pessoas diferentes, e essas duas pessoas diferentes, tá certo? Vão traduzir do inglês para o português. Essa é uma das etapas. Outra etapa, peguei os dois resultados, as duas escalas em português, busquei outra pessoa que é bilíngue para entregar para elas em português para traduzir para o inglês, para o idioma original, né? Então, isso significa tradução reversa, tá bom? B, consolidação da versão preliminar, unificando os dados em uma única versão por método do comitê. Ou seja, depois que as duas escalas em português foram traduzidas para o inglês, agora vamos unificar aqui o que é que se aproxima de fato aqui na escala original. Então, o comitê de avaliação tem a liberdade de fazer algumas modificações para realmente deixar mais fiel possível a escala, ok? E aqui o outro passo da avaliação, deixa eu colocar para cá, é a validação do conteúdo de versão preliminar, investigando se a clareza e relevância dos índices por meio da avaliação de 4 juízes. Então, ou seja, o que são os 4 juízes? A equipe entra em contato em contato com 4 musicoterapeutas, tá certo? E aí eles têm em mãos esse resultado para saber a clareza e a relevância, né, dessa escala, né? Se está claro e tudo mais. Então, nós temos aqui um quadro, né, de avaliação de clareza, que é utilizado a escala Likert. Eu acho que é assim a pronúncia, desculpa os que sabem a pronúncia corretamente. Tá certo? Consiste em um conjunto de respostas organizadas em uma classificação numérica quantitativa. Abaixo, quadros de 5 e 6. Pode-se ver parte da escala enviada aos juízes avaliadores. Desculpa. Então, ou seja, essas 4 pessoas vão pegar essa parte aí, a avaliação da clareza, tá certo? E aí você tem a comunicação expressiva. Ótimo. Então, nós temos aqui, ó, fundamentos. Tente se comunicar, comunique-se sem frustração, né? Cada das habilidades. E aí, nesse lado aqui direito, nós temos aqui a pontuação, né? 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Por quê? E aí a pessoa vai dizer, 0, não entendi nada desse ínter, né? Entendi só um pouco, entendi mais ou menos, entendi quase tudo, mas tive algumas dúvidas. Entendi quase tudo, entendi perfeitamente e não tenho dúvidas. E a pessoa vai marcar aí sobre a clareza, né? Se aqui realmente é claro para você, a escala, o ínter está claro para você. Tenta se comunicar? Tenta se comunicar, está claro para mim? Não tá. Tenta se comunicar o quê? Né? Então as pessoas vão marcar entre o 0 e o 5. E também existe aí, dentro desse contato, né, com o juiz, a liberdade de o juiz colocar lá também as suas considerações, né, para contribuir nesse processo. Bom, tá aqui, ó, página 30 e 31 da dissertação, vocês vão ver esse processo, tá bom? Avaliação de relevância. O que é que se trata isso? Então, relevância do ínter. Então, que relevância ele tem para a escala? Então, aqui nós temos de 1 a 4, que é não relevante, pouco relevante, relevante e muito relevante, tá bom? Então, você olha cada uma dessas habilidades e marca o que é relevante, o que não é relevante para você, tá bom? Então, esse daqui é o processo dos juízes, né? Eu fui um dos juízes da tradução da Mel, então Gustavo Gatina entrou em contato comigo, me entregou a Mel, fala assim, olha, é assim que a gente trabalha para validação e eu preciso que você possa responder a clareza dos domínios, né? E também o que você possa responder a relevância de cada um deles e coloque suas considerações se você achar necessário. Então, foi isso aqui que aconteceu, tá bom? Sobre a tradução e validação, foram 21 participantes, alunos, sendo 3 da Escola Estadual do Primeiro Grau Imperatriz Leopoldina e 8 do Instituto Estadual do Rio Branco, tá certo? A amostra do estudo incluiu 12 meninos e 9 meninas, sendo da 4ª série,
sendo 4 da primeira série, desculpa, 12 da segunda série, 4 da terceira série, está todas aqui as informações, certo? Foram incluídos alunos de 7 a 9 anos e 11 meses em razão da utilização da Children Communication Checklist, CCC. Essa escala, né, Children Communication Checklist, ela foi uma escala paralela sendo utilizada porque trata-se da comunicação das crianças. Então, como eu estou utilizando musicalidade e comunicação expressiva, eu utilizei uma escala já utilizada no Brasil, né, validada e tudo mais, que trabalha a parte da avaliação da comunicação para que eu pudesse comparar. Ou seja, eu fiz a aplicação para esse grupo e aí eu tive uma avaliação inicial. Essa avaliação inicial eu utilizei a CCC, a Children Communication Checklist, e a INTEP, tá certo? E depois da avaliação, eu tive que aplicar as duas para comparar. Porque, tipo, se uma evoluiu e a outra não, então, opa, tem alguma coisa errada aí. Certo? Se a criança evoluiu nessa e evoluiu nessa, tá certo. A criança evoluiu nessa e regrediu nessa, o que é que tá errado? Então, isso que era o processo de estudo, de análise, né, da escala. E essa escala vai até criança de 12 anos, né? Children Communication Checklist. Então, por isso, a importância de utilizar a faixa etária até os 12 anos para utilizar essa escala, tá bom? Bom, fora isso, pessoal, fora isso, bom, isso daqui tem na introdução da apostila de vocês e se torna resumo, né? A introdução de cada módulo é praticamente isso aqui. E aqui eu resumindo para ver se de fato eu cumpri todos os objetivos propostos para cada módulo. Então vamos lá para o resumo. Neste módulo trabalhamos o contexto histórico da escala, bem correto, de como a etapa passou de um simples relatório narrativo para um perfil detalhado e sistemático de 364 habilidades em 10 domínios separados. Também foi apresentado o processo de tradução para o português do Brasil e a validação para o uso no país. Recuperei esse vídeo agora. Então, sim. Para finalizarmos esse conteúdo, foi abordada a estrutura da escala, bem como sua subdivisão e uma visão geral dos 10 domínios e das 9 etapas. Sim, porém, a nova etapa, a gente viu ela, né? Uma visão geral. Nós iremos ver uma visão aprofundada no módulo 2. Ok? Bom, ficou aí 4 tarefinhas para casa para trazer no próximo encontro, que seria preencher com o domínio, subdomínio e habilidade das páginas 6, lá da apostila. Então, tem lá, né, os balãozinhos, né? Então, tem lá o outro balão da página 6. Sua vez, ali você vai procurar qualquer domínio. Pode ser comunicação receptiva, pode ser cognição, musicalidade, qualquer um. Colocar lá o que é o domínio. Coloca o nome do domínio, escolhe qualquer subdomínio que você queira e qualquer habilidade desse subdomínio que você escolheu. Tá bom? Só para saber se você entendeu realmente a divisão. Essa é a primeira atividade. Segunda atividade. Criar 2 atividades para esse subdomínio, levando em consideração as habilidades que contém nele. Ou seja, ou você pode fazer atividade dessa habilidade, mas como são 2 atividades, precisaria de outra atividade. Então, você precisaria ver qual habilidade você iria avaliar, mas não poderia sair dentro desse subdomínio. Tá certo? Ok. Preencha o subdomínio da página 8 a 11. Então, para vocês perceberem, eu dei aqui nos slides a visão geral dos domínios. Só que na apostila tem lá domínios e subdomínios. Esses subdomínios, vocês irão escrever conforme a pesquisa de vocês. Então, vocês vão abrir lá a dissertação, vocês vão ver os subdomínios, vocês vão ver as habilidades. E compreendendo a dinâmica, vocês vão escrever lá, é isso. Ok? Então, é importante vocês seguir esse passo a passo. Responda o quadro de clareza e relevância que se encontra na dissertação. Então, esse quadro aqui que eu apresentei agora, ó, de clareza e de relevância, tem lá na dissertação. E é isso que eu quero que vocês façam. Então, na dissertação, para finalizar, tá certo? Tem a metodologia, tudo isso que eu expliquei para vocês. Por favor, leiam aí, ó. Delineamento vai falar de forma muito detalhada, com mais riqueza nos detalhes, tá bom? Então, né, sobre todo o processo, a misturação, tradução da escala, tá certo? E aqui, ó, onde nós temos a avaliação
da clareza. Então, vocês vão se colocar na posição de juízes e vão aí marcar, né, a clareza do Inter, tá bom? E aqui também vocês vão se colocar na posição de juiz e vão colocar aí a relevância que tem esses itens, tá bom? Da escala. E aí você vai lá vendo a elaboração do protocolo de atividade, foi elaborado, protocolo de atividade dividido em 3 sessões, possibilitar a inclusão, aí vai tudo descritivo, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Tá na dissertação, vocês podem ler com calma, tá? Deixe isso daqui bem fresco na memória de vocês para quinta-feira a gente se encontrar e aí a gente mergulhar na nova etapa sem problema algum, né? Sem dificuldade alguma, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero ter honrado com o meu papel a tarefa. Então, esse vídeo vai estar disponível durante 48 horas, tá certo? Então, corre, assiste aí, assiste novamente, escreve, vai estudando, vai lendo a dissertação, vai lendo todos os materiais e a gente se encontra quinta-feira, dia 14. Tá bom? Até mais, pessoal.